Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos realizar mais um aporte nesta minha carteira de dividendos. E antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os conteúdos diários que eu posto aqui no canal, seja investindo na prática na minha carteira ou bem como comentando sobre algumas ações e notícias recentes. Então vamos lá, cap no título de hoje, ações da S Brasil novamente. Por que eu vou investir novamente nas ações da S Brasil? Para quem acompanha aqui no canal, e eu vou mostrar logo mais, boa parte da minha carteira de ações é constituída de ações de bancos. Estou desde março de 2021, mais além, antes disso também, comprando e comprando ações de bancos. Várias delas já subiram, como Banco Brasil, que eu comprei aos 29, Santander, comprei aos 12, 15 reais, Itaú e Banco Bradesco, que eu não aportei nessas baixas, mas também já subiram. E, a meu ver, só tem o Banco do Brasil e o Banco Banrisul com preços interessantes. Vários deles já subiram aqui. Outro foco da minha carteira atual, seguradoras, elétricas e saneamento. Seguradoras deram uma subida hoje. Recentemente aportei na BB Seguridade e também na Sul América, minha recém-aquisição em carteira. Então, meu foco principal, atual, são nas elétricas. Eu gostaria muito que a Taesa caísse, mas já está voltando aos 40 reais novamente. Não para de subir. Então a S Brasil caindo um pouco hoje. Está abaixo do meu preço teto de 16 reais. Então eu sigo firme comprando apesar das adversidades do setor. São justamente nesses momentos que devemos aproveitar para comprar de forma gradativa as nossas ações. E não simplesmente vender um carro, uma casa e do nada investir nessa ação pensando que vai dobrar. Essas ações demoram tempo para maturar, mas em todo esse tempo usualmente as empresas elétricas costumam pagar dividendos trimestrais. Então, mesmo que as cotações possam ficar lateralizadas por algum período, as companhias continuam pagando dividendos usualmente para os seus acionistas. Então, o foco principal da carteira de dividendos é investir em ativos sólidos que atuem em setores interessantes e que paguem consistentemente dividendos aos seus acionistas. Não adianta ter um dividend yield elevadíssimo se a companhia não tiver consistência nos seus pagamentos. Fora isso, o setor de saneamento também está interessante. Sabesp também caiu bastante, mas eu acho mais interessante a Sanepar e a Copasa. Quesito valuation, a Sanepar está bem mais descontada. Copasa também subiu um pouco. Se cair, eu pretendo retomar os aportes. E talvez muito em breve eu coloque a Sanepar em carteira. Setor de telecom, eu estava olhando para a Vivo, mas também já retomou subidas. A TIM também está com preço interessante, mas a empresa tem um payout tão baixo que o dividend yield dela também acaba sendo baixo. Mas vale a pena analisar. A TIM nesse momento está a cotações muito interessantes. Setor de alimentos, Camil e M. Dias Branco, ambas estão sofrendo. A Camil está com resultados mais sólidos do que a M. Dias Branco, que acabou surfando essa alta aí das commodities. Saúde, Odontoprev estou olhando bastante. Fleury, para mim, está cara, é a empresa mais de crescimento, mesmo a empresa tendo um payout muito alto. A Hypera também é uma ação interessante, mas o quesito valuation, eu prefiro Sul América, indiretamente no setor de saúde, porque 95% da receita da Sul América é de seguros de saúde e odontológicos. Então, comprando Sul América, eu estou quase que diretamente exposto ao setor de saúde. Também a Sul América e também a Odontoprev é muito interessante com a sua frequência de pagamento de dividendos. Então, aparente é que a companhia paga um yield de 4%, mas imagine reinvestir esses 6 a 8 dividendos que a empresa paga, seu yield vai ser bem maior, porque você já consegue pegar o dividendo em um curto período e reinvestir. Então, vamos lá para ver como está o andamento da minha carteira. O início dessa carteira foi oriundo em janeiro de 2019, com aporte inicial de R$2.000. Continuei aportando R$800 por mês, depois aumentei para R$1.500, R$1.800, foi aumentando gradativamente até os R$4.000 a R$5.000 por mês. E atualmente estou aportando cerca de R$6.000 a R$8.000. E no quesito rentabilidade dessa carteira, a carteira que essencialmente acompanha o índice Ibovespa. Quando o Ibovespa cai, ela acaba caindo, porém menos. E também quando o Ibovespa sobe bruscamente, a carteira sobe, porém menos. A carteira com baixa volatilidade, voltada para ativos mais sólidos, pagadores de dividendos. Desde o início apresenta uma rentabilidade de em torno de 73% versus 41% do índice Ibovespa. Bem, e como é que está a composição dessa carteira? E por que o pessoal está perguntando, porque eu parei de aportar em bancos. Veja aqui, bancos, 49% da minha carteira.
e vários deles já subiram. Então, estou achando mais interessante parar de aportar em bancos. Eu não vou vender as ações de bancos, e sim, fico colhendo os dividendos e essa possível apreciação das cotações. Então, meu intuito principal é focar agora em elétricas, seguradoras, água e saneamento, daquelas empresas mencionadas no início do vídeo que eu acabo acompanhando na corretora Clear. Então, pretendo reduzir a exposição de bancos, digamos para uns 30%, aumentar aqui a energia elétrica para 30% a 40%, também seguradoras e saneamento aumentar mais um pouco. E no quesito composição por ativo, o Banco Santander é minha maior posição atualmente, tenho tanto o SAMB 4 como o SAMB 3. Minha segunda maior posição, Banco Brasil, que tem subido dos 29 para os 35 reais. Minha terceira maior posição, AS Brasil, que eu irei aumentar hoje. Depois, BB Seguridade. Itaú, também está um pouco esquecido aqui, mas haverá cisão da XP com o Banco Itaú, então em breve também irei receber BDRs da XP Participações. E aqui Taesa 11, Copasa, Taesa 4, Ferbasa, IRB, Banco Bradesco e Sul América, minha recém-aquisição, com 1,9%. Volatilidade da minha carteira, aqui tem uma pontuação de 22 para o Ibovespa e quase 18 para a minha carteira. Então, a volatilidade da minha carteira é menor do que o índice Ibovespa. E no quesito dividendos, ao todo já recebi 5.800, temos dividendos provisionados para os próximos meses. E para quem perguntou porque nesta semana teve 2 vídeos de aportes, foi porque no final de maio eu recebi diversos dividendos da Taesa, do Banco Brasil, da S Brasil. E agora no início de junho já recebi em meados de R$500 de dividendos do Banco Santander. Então já acabei fazendo 2 vídeos de aportes, acabei reinvestindo em ações que eu estava achando interessante. E basicamente esse vídeo que eu estou gravando hoje é de fato o meu primeiro aporte do mês. E os 2 últimos vídeos de aportes foram com o dinheiro dos proventos. Então na medida que nossa carteira vai crescendo, vamos recebendo dividendos interessantes e vamos reinvestindo. E alguns pitacos da S Brasil, já temos diversos vídeos aqui no canal. Companhia historicamente uma bela pagadora de dividendos, tem perspectivas excelentes para até 2050, o consumo de energia elétrica no Brasil, com crescimento anual composto esperado de 3,8% ao ano. Então eu quero estar exposto a essas ações que ainda possuem boas perspectivas de crescimento no futuro. Para quem compra aqui, pensando daqui a um mês, não faça isso. Ações desse tipo é para quem tem visão de longo prazo e quer permanecer durante anos em carteira. Além do mais, a AS Brasil deve sofrer com essa crise hídrica que estamos passando. Quase 90% da geração da companhia é de fonte hídrica, 6,6% eólica e 3,8% solar. Então, é uma das companhias junto com a CESP que devem sofrer mais. Porém, não à toa aquele crescimento esperado de consumo. A companhia atualmente tem 4,2 gigawatts de capacidade instalada total e ainda prevê projetos de 4,6 gigawatts em projetos eólicos e solares em fase de negociação. Então, é esperado, não é de um dia para o outro, que daqui a uns anos a companhia dobre a sua capacidade instalada total. Então, eu quero estar exposto a esse tipo de companhia. Atualmente a empresa está diversificando a sua matriz energética, está investindo forte na parte de geração eólica, que é um ponto muito positivo para a companhia. E apesar dessas adversidades nas ações, continuo firme com o meu preço teto de R$16. Considerei um dividendo projetado de 93 centavos, lembrando que a companhia já pagou dividendos em maio, então tem que abater com os dividendos de maio para projetar esses dividendos aqui para 2021. E qual é o consenso no mercado? Dividend yield projetado de 8,3% e 8,7% para 2021. Estão bem otimistas aqui. Eu trabalharia com dividend yield de 6 a 7% no máximo. Preço-alvo do mercado R$18. Mas não compre pensando que as ações irão chegar nesses patamares de um dia para o outro. Além do mais, dividendo inteligente, a companhia costuma anunciar dividendos em agosto de cada ano, além dos demais dividendos trimestrais. Então, a AS Brasil já anunciou, agora em maio, 17 centavos. Possivelmente irá anunciar também dividendos em agosto, seus dividendos trimestrais do segundo trimestre, e além desse possível dividendo de agosto de 2021, possivelmente também anunciará dividendos em novembro e em dezembro, conforme o seu histórico. Novembro, referente ao terceiro TRI, e dezembro, um JCP. Então, estou aqui no site da corretora Clear para realizar o aporte. Eu fiz uma transferência em torno de R$700 para comprar mais 50 ações da AS Brasil. Dessa forma, ordem executada com sucesso, comprei 50 ações a R$14,33. Data de hoje, 4 de junho de 2021.
basicamente o meu primeiro aporte com o dinheiro do bolso. O último aporte eu acabei colocando cerca de 400 a 500 reais. Então, realizei aqui o cadastro das ações da S Brasil, agora aumentou para a minha segunda maior posição, está agora com 14,6% da minha carteira, com tendências de chegar à minha maior posição. Principalmente várias ações do setor elétrico, além de outras ações que eu pretendo inserir em carteira, seja a Energias Brasil, a Engie, a Copel e a Transmissora Paulista de Energia. Além de mais, como vocês sempre me perguntam, quais são as projeções de dividendos para agosto, ainda está no cenário nebuloso para a empresa, principalmente porque não sabemos o quanto será impactado os resultados do segundo trimestre de 2021. Então eu fiz 3 estimativas, projeções em linha com o dividendo de maio, projeções usuais do passado, onde a companhia mantinha o seu payout e os seus resultados, em torno de 25 centavos a 35 centavos, apenas para o dividendo de agosto de 2021. Isso nos dá um dividend yield projetado nas cotações atuais em meados dos R$14, de 1,2% a 2,4%. Lembrando que, como vimos, a S Brasil anuncia em maio, agosto, novembro e dezembro. E às vezes um dividendo em abril, como vimos, mas a empresa anunciou em março. Então, usualmente a S Brasil costuma anunciar de 4 a 6 dividendos ao ano. Então, não se apegue a esse dividend yield baixo, de 1 a 2%, porque a companhia paga diversos dividendos ao ano, e não apenas um dividendo em agosto. E bem pessoal, comenta aí abaixo qual a ação do setor elétrico que você mais está investindo atualmente. E se você também tem ações da S Brasil, comenta aqui abaixo se você está aportando. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.